O que ninguém te contou sobre as pessoas fortes? São pessoas admiradas, são pessoas reconhecidas, mas muitas vezes elas choram em silêncio. A pessoa forte da família é aquela que não tinha como desabar, muitas vezes. Aprendeu a calar, aprendeu a guardar, aprendeu a não desmontar na frente das pessoas, a não desmoronar, a suportar. Aprendeu a, inclusive, a esconder as próprias dores. E por trás de alguém que aguenta tudo, muitas vezes tem uma pessoa cansada, sobrecarregada, exausta, uma mente sobrecarregada. E aguentar tudo o tempo todo também é uma forma de sofrimento, porque a gente não aguenta tudo. E a questão é que muitos admiram essa força, esse posicionamento, mas essa posição, ela também traz muito cansaço e esgotamento, porque ninguém dá conta, na verdade, de ser forte o tempo todo. Nós não temos estrutura para todas essas demandas do dia, nós encararmos nessa força. Mas eu quero te convidar a pensar sobre essa questão, sobre essa posição que muitas vezes nós nos colocamos ou nos sentimos obrigados, encurralados a estarmos o tempo todo e permanecermos nessa posição de ser forte o tempo todo. E o mais triste é que as pessoas ao redor acostumam tanto com essa forma de se posicionar, tanto com essa força que é colocada, com essa resolução de problemas, com essa pessoa que é demandada e ela está sempre ali presente, sempre ali disposta, que elas também esquecem que essa mesma pessoa precisa de cuidados. E no vídeo de hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. O que ninguém percebe por trás dessas pessoas fortes, que são fortes o tempo todo. Na psicanálise, entendemos que as pessoas fortes, elas não nasceram fortes. E elas podem ter ouvido muitas coisas como: você precisa ser forte, engole o choro, agora não é hora de fraqueza. E sem perceber, elas aprenderam a esconder dores, necessidades e angústias para continuar funcionando. Só que existe uma diferença enorme entre ser forte e permanecer sobrecarregado. E é justamente esse o ponto onde ela se depara com essas questões que foram desenvolvidas na sua maneira de funcionar e se manter funcional ao longo do tempo. E eu quero começar dizendo para você daquela força que nasceu da dor. Então, muitos momentos nós tivemos que amadurecer cedo, antes do tempo. Isso acontece com todos. Acho que ninguém fica livre disso em algum momento. E outras pessoas nasceram em ambientes mais difíceis, onde demonstrar algum tipo de fragilidade era visto como fraqueza. Isso quer dizer que essas pessoas se tornaram adultos que aprenderam de alguma forma a resolver tudo sozinhos. Adultos que sustentam a família emocionalmente, adultos que estão sempre ajudando todo mundo, não conseguem dizer não, também estão sempre aconselhando, sempre aquela pessoa que é reconhecida, pedir um conselho, pede para fulano, para ciclano. Então já entendeu que essa é a pessoa que aconselha, mas que dificilmente pede ajuda, pede algum conselho. Ela não aprendeu a fazer isso, ela sempre entende que ela precisa fornecer, ela precisa dar, doar. Isso tudo acontece também porque lá no fundo, lá no inconsciente, existe uma crença de que se eu desmoronar, se eu cair, se eu fraquejar, tudo desmorona. E eu quero trazer para você também a situação número 2, que é a pessoa que acredita que precisa ser forte o tempo todo. O problema é que essa pessoa que parece forte o tempo todo, geralmente quem está ao redor não consegue perceber ou acreditar que essa pessoa também precisa de ajuda. Em alguns momentos precisa ser ouvida, ela precisa dizer aquilo que incomoda, então nunca tem ouvidos para ela. Ela nunca também vai conseguir, ela não vai conseguir se fazer ouvida, porque é essa a imagem que ela está passando. E é justamente aí que nasce um sofrimento silencioso. Ela sempre vai ouvir: você é forte, você precisa se manter forte, você é guerreira. E aos poucos, essa pessoa ela vai acumulando cansaço, esgotamento, exaustão mental, ansiedade,
Esse gotejamento de sofrimentos, essa falta de reconhecimento, de percepção do outro, dessa realidade que é muitas vezes interna, está internalizada nessa pessoa. E é muito interessante pensar que muitas crises emocionais, elas começam a partir daí, nesse acúmulo. Essa pessoa vai sendo forte o tempo todo e vai se esquecendo de si. E o terceiro ponto, pessoas fortes também precisam de cuidados. A pessoa forte também cansa. Ser emocionalmente saudável não significa ter que suportar tudo sozinho. E força emocional não é esconder as emoções. Então é importante desconstruir aí duas verdades que muitas vezes está impregnado dentro de si. São ideais muito altos de se alcançar. É preciso, sim, compreender os limites, os nossos limites. É interessante também pensar que muitas vezes a gente desaprende a chorar, desaprende a pedir ajuda, desaprende a reconhecer as nossas dores, desaprende também a receber cuidado. É até incômodo para essa pessoa trazer essas questões que são tão vitais e tão necessárias. E que está longe disso ser fraqueza. Pelo contrário, isso é força. Só que ela é interpretada nessa posição, ela é interpretada dessa forma. É muito importante compreender que aí a sua dor ela não vai se aliviar porque você suporta ela em silêncio. Essa é uma grande virada de chave, uma grande sacada que você pode começar a partir desse entendimento e promovendo as mudanças e os ajustes de rota que você precisa. E que talvez você aprendeu a ser tão forte, a se manter tão forte para se manter funcional, que você nem percebeu que você está cansado ou cansada. Bom, se ainda ninguém te falou sobre isso, eu quero te dizer nesse dia que pessoas fortes também cansam, que você também precisa de cuidados e que você também não precisa provar sua força o tempo todo. E aí eu quero colocar aqui 3 caminhos para que você possa começar a interromper este ciclo e começar a partir de já. Primeiro caminho: aprenda a parar antes de quebrar. Quebrar aqui é o limite. E até chegar nesse limite, há sinais. Sinais do seu corpo, sinais das pessoas, sinais dos resultados. Então perceba esses sinais e pare antes de quebrar, para que você consiga se reajustar, se realinhar e, como eu disse lá no início, cuidar de si mesmo. Lembre que não é o outro que vai fazer isso por você, é você mesmo. Segundo ponto, pare de cuidar de todos enquanto você não cuidar de si mesmo. Nesse ponto aqui, você vai precisar aprender a dizer não. Talvez seja difícil para que você faça isso, mas vai ser necessário. Então, aqui são apontamentos de caminho. Você vai precisar entender, compreender e se manter nesse caminho. E reconhecer situações que você vai precisar dizer não. E o terceiro ponto, o terceiro caminho aqui é que vulnerabilidade não é sinal de fraqueza. Nós somos pessoas fragmentadas. Nós somos pessoas, nós temos a nossa humanidade dentro de nós. E ela convive junto com a força. Essa força que em alguns momentos ela não vai ser sustentada da maneira como a gente imagina, ela não vai ser o tempo todo. Então, mostrar a vulnerabilidade, mostrar aquilo que incomoda, mostrar aquilo que você sente, colocar aquilo que você pensa, isso não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é sinal de força, de resistência e de constância. Não esqueça que nós somos pessoas em construção, não há nada tão enrijecido que não possa ser mudado e que nós temos que construir esse espaço, que é um espaço mental, onde a gente consiga flexibilizar, inclusive algumas crenças que nós adotamos, que nós impregnamos, que nós inculcamos, e entender que muitas vezes elas não podem ser vistas como verdades absolutas. Como essa questão de você nunca dizer não, que dizer não é errado, que é ruim, que você vai prejudicar o outro. Pense um pouco nesse vídeo, volte nele, coloque aqui nos comentários aquilo que você achou, o que você compreendeu, quais foram os insights que você teve, aonde ele te ajudou, e que esse vídeo possa alcançar muitas pessoas e assim também cumprir com o meu propósito de vida, que é te fazer uma pessoa mais saudável e te dar mais repertório para que você construa uma jornada mais feliz e satisfatória. Meu nome é Michelle Sbai, sou psicanalista clínica. Posso também te ajudar nesse processo. Eu vou deixar aqui no link os meus contatos, caso você queira
passar por esse processo acompanhada de um profissional, lembre-se que existem muitos profissionais que podem ajudar você, que podem passar por esse caminho junto com você e que você não precisa ter uma trajetória tão custosa, tão difícil, tão complicada, a ponto de você achar que não precise muitas vezes de ajuda. E que com esses passos aqui descritos você já pode começar hoje a construir uma jornada e pensar num futuro melhor para você e talvez para sua família também. Desde já te agradeço e até o próximo vídeo.